Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos amigos e amigas do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria que hoje eu venho aqui para conversar com vocês sobre um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nos caiu o capítulo 17, Sejam Perfeitos, Instruções dos Espíritos, o Dever, item 7, do Espírito de Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo e segunda para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação e não nos elogiamos por isso. Quando cumprimos, também não permitimos que a nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele mais vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são que os seus valores interiores. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, todos sofrem pelas mesmas coisas, a fim de que cada um avalie de maneira consciente o mal que pode fazer. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo e dócil. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas permanece sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão, assim como o filho provém da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento. Nos estágios superiores da humanidade, o dever se apresenta sob uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Criador, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Essa palavrinha tão curta tem tanto a nos dizer. E essa palavrinha às vezes arrepia a gente, porque dever parece aquela coisa engessada, de obrigação, de peso. Tanto que a gente precisa fazer os nossos deveres primeiro e depois as nossas diversões. Não é assim que às vezes a gente ensina aos filhos, às nossas crianças? Pois é. Mas o dever com Deus é diferente. O dever com Deus precisa vir da nossa consciência. O dever, este dever moral,
que vai evoluindo ao evoluir o nosso próprio espírito, tem a ver muito com a evolução da caridade moral. Caridade moral é a prática do dever moral, do dever cumprido. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos aqui do grupo Espírita Francisco Xavier, num dos evangelhos que a gente faz à distância, e a gente estava conversando sobre a caridade moral, que o Sérgio Lopes, nosso psiquiatra, querido palestrante espírita, estava comentando como que funcionava o cérebro do nosso amado Chico Xavier em relação à caridade. Ele diz que quando o Chico fazia algum trabalho de doação, de sua própria doação a quem quer que fosse, seu cérebro irradiava, liberava muita dopamina, que são neurotransmissores que nos deixa com uma sensação de motivação, muita serotonina, que nos libera muita sensação de felicidade, de prazer. Só que daí eu fiquei pensando, eu não consegui encontrar a palavra para dizer assim, nem sempre nós temos essa motivação imediata, esse retorno imediato, esse reconhecimento imediato. Muitas vezes nem o reconhecimento se tem, né? Mas aí, se a gente for pensar, o próprio Chico já tinha sido esbofeteado, tinha sido cuspido, tinha sido perseguido, e mesmo assim ele continuava no caminho reto do seu trabalho. Assim como muitas pessoas que vão ajudar em grandes catástrofes, na Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, em lugares de guerra, nem sempre eles têm essa inundação de neurotransmissores que, a bem da verdade, é a própria reação do espírito em estar se resplandecendo de muito amor e alegria. Mas ali é o dever que resplandece os seus corações. É esse sentimento que nos liga ao nosso Pai através da nossa consciência, por saber que o dever precisa ser feito com amor. O dever vai aumentando cada vez mais, conforme a nossa consciência, conforme a gente vai evoluindo. Claro que as coisas vão ficando mais difíceis, porque a nossa capacidade de compreensão e de conexão com o nosso Pai é maior. Jesus, quando veio para cá, nos afirmou tantas coisas. E se não fosse verdade, ele não teria nem se dado o trabalho de vir, não é? E uma dessas foi quando ele nos disse para sermos perfeitos. Como trilhar nesse caminho para sermos perfeitos? É colocar o sentimento em ação através do dever. É colocar o nosso impulso de querer ver o bem do outro, mesmo que isso nos exija duras penas, mas aquele sentimento de trabalho realizado por identificar a dor do outro, por identificar o sofrimento do outro, muitas vezes através da nossa própria dor, através do nosso próprio sofrimento, mas que foram colhidos pelo bem que já fizemos. Como diz aqui no Evangelho, a igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus feitos. E nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. Por quê? Porque nem todos têm a mesma evolução, principalmente no nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, em que tem uma miscelânea de variações de graus de espíritos reencarnados aqui, de classes de espíritos reencarnados aqui. Muitas vezes vão tentar nos trancar nos nossos deveres, nas nossas atitudes, nos nossos passos além que a gente precisa dar, em prol da melhora do outro, da melhora de um grupo, da melhora de uma instituição, da melhora de uma missão, da melhora de uma crença.
Por exemplo, quando a gente quer fazer uma caridade material, se nos falta dinheiro, fica difícil. Se a gente for fazer uma caridade moral e faltar esse sentimento de dever dentro de nós, também vai ficar um pouco mais complicado. Outra parte que é muito interessante aqui no nosso evangelho, que o espírito de Lázaro fala. O dever é severo e dócil. Ele não disse o dever é severo, mas dócil. Porque a docilidade e a severidade podem andar juntas perfeitamente. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, que é o que a gente estava falando. Muitos obstáculos vão se colocar à nossa frente, até para testar até quanto a gente consegue seguir firmado, com a cabeça fixa no dever que a gente precisa cumprir. Não é aquela obrigação de fazer o tema de casa, mas é aquela sensação de fazer o bem pelo bem, mas com a consciência clara de que aquilo é importante que seja feito e que Deus confie em nós. E aí continua: mas permanece sempre firme perante as tentações. Quantos espíritos de grande estatura que vieram ao nosso planeta através do reencarne tiveram tentações e obstáculos infinitos, dores imensas, mas porque eles tinham um único objetivo, que era cumprir o seu dever, eles conseguiram ultrapassar qualquer dificuldade. Aquele que cumpre o seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O homem deve amar o dever. Esta é a diferença daquela obrigação que a gente faz resmungando, que a gente muitas vezes faz, tipo segunda-feira tem que acordar para ir no trabalho, e aí a pessoa resmunga porque é uma obrigação. Não, o dever, ele é preciso senti-lo com amor. Então o homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento. O Haroldo Dutra Dias comentou esses dias em uma de suas lives que não existe anjo de cristal. Que para ser anjo precisa ser mais forte ainda do que o próprio diamante. O que nos faz nos transformarmos de cristais para diamante? As dificuldades da vida. É a forma como encaramos essas dificuldades. E se a gente sempre colocar o dever para com Deus em primeiro lugar, essas dificuldades vão ter uma outra entonação. A nossa força vai ser muito maior porque o nosso progresso está em andamento, já que é uma lei com a qual a gente não pode na qual a gente não pode escapar. Então, meus irmãos, não é porque às vezes a gente pensa assim: ah, mas eu não sou um espírito elevado desse jeito, desse calibre, para conseguir assumir deveres e não cair em tentações. Como o Evangelho já nos fala aqui no início, que é em pequenos que o dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Uma vez eu estava numa fila lá do Chico, há muitos e muitos anos atrás, para trabalhar. E aí, junto comigo, estava uma senhora, bem senhorinha. Nós começamos a conversar antes de nos chamarem. E ela me falou que ela vinha uma vez por semana de Caxias de ônibus. Pegava acho que 3 ônibus para vir, 3 para voltar, naquela época, né? 3 para voltar, mas aquele dia era sagrado. E
muitas vezes deixam passar aquele momento, aquela oportunidade de trabalhar em nome de Jesus, em nome do sofrimento de muitos irmãos encarnados e desencarnados que vão até o nosso centro espírita, nos nossos templos, nas igrejas também, porque a preguiça nos toma conta, o melindre nos toma conta. Qualquer obstáculo que apareça na nossa frente, decidem por nós se nós iremos ou não. Isso significa que o dever ainda não está envolvido neste amor que o nosso irmão Lázaro cita para nós, reflete para nós neste trecho do Evangelho. Meus irmãos, fazer o bem pelo bem, a sensação do dever, mas envolvido no amor cumprido, nos dá uma satisfação tão grande, nos gera uma luz em nossas almas que nos faz querer mais, mesmo que a gente não tenha, mesmo que ainda a gente não tenha o retorno imediato, a recompensa imediata, a motivação imediata, a felicidade imediata. Porque é algo que está dentro da nossa consciência que diz para nós, é necessário que seja feito. É necessário que seja cumprido. Se os obstáculos aparecem à nossa frente, nós caímos, que muitas vezes nós caímos, peçamos ajuda. Vamos fazer uma prece para que Jesus envie os seus mensageiros, que nos envolvam nesse calor do amor, a fim de que a gente consiga ultrapassar esses empecilhos com fé, com devoção, com confiança em nosso Pai. Que a gente precisa sentir esse amor do nosso Pai. A gente precisa se reconectar ou começar a se reconectar sempre, todos os dias, ao acordar e ao ir dormir. Todos os dias. Mas principalmente perceber a presença dele nas nossas tarefas, que sejam simples ou sejam maiores, mas que envolva esse dever rodeado e envolvido de amor. Esse irmão Lázaro, o espírito que foi ditado este trecho aqui no Evangelho, comentou uma coisa muito interessante, que muito possivelmente o sentimento do dever tocou em seu coração, que ele precisaria vir até nós para nos deixar estes ensinamentos, já que o Evangelho é o nosso guia de vida. Façamos a nossa parte com amor, meus irmãos. Mesmo que nos sintamos caídos, tenham a certeza que vão ser levantados. E ao serem levantados, sigam confiantes e com o foco de que o dever precisa ser cumprido, mas com muito amor. É o bem pelo bem, mas é o bem com responsabilidade. É o bem com consciência elevada, onde estão guardadas todas as leis do nosso Pai maior, de Deus, na nossa consciência. Nos firmemos todos os dias de manhã, dizia o Chico, quando eu acordava, ele se levantava e a primeira coisa que ele fazia, ele dizia: Senhor, estou pronto. A gente precisa dar o primeiro passo, se quem não deu ainda. E se quem já deu, seguir confiante de que está no caminho certo. Que Jesus siga sempre à nossa frente, para que a gente possa acompanhá-lo nessa trajetória, nessa caminhada evolutiva, que não cessa nunca, porque a gente está sempre em conexão com o nosso Pai, envolvido em seu amor, e em constante processo evolutivo, onde cada um responde pelos seus atos. Sigamos em paz, meus irmãos, com esse sentimento de dever,
a ser cumprido todos os dias, principalmente nestes momentos de tamanha dificuldade, mas de muito crescimento para aqueles que souberem aproveitar esse momento de crescimento, de espiritualização e de reflexões interiores. Sintam-se todos envolvidos na paz de Jesus e no amor do nosso Pai. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site